Graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Sou o pastor Diego e é uma alegria estar com vocês mais um domingo e podermos estudar mais a respeito da palavra do Senhor nessa escola dominical. Bom, antes de começarmos essa aula, eu não postei um sermão aqui no meu canal para esse domingo de manhã porque eu preguei na Igreja Presbiteriana Memorial em Piedade. Então, se você ainda não viu o sermão dessa manhã, eu vou colocar na descrição desse vídeo o link para que você possa ver. Em seguida, eu convido a caminharmos então nessa aula e aprendermos um pouco mais. Então, vejamos, meus irmãos. A 1 Coríntios, capítulo 10, é o texto base para o capítulo que nós estamos estudando nessa aula, o capítulo 5 da nossa revista, Libertada sim, libertina não. Livres para glorificar a Deus. A respeito da igreja estamos tratando. Então nós vamos dar continuidade a esta aula. Eu quero convidá-la a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 10, para relembrarmos o texto bíblico. Em seguida, prosseguiremos com a nossa aula, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, versos de 23 ao 33 diz assim: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser esta coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquilo que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Vamos orar, meus irmãos. Santo e eterno Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua santa e preciosa palavra. Obrigado por nos instruir por meio dela. Obrigado porque o seu Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a compreendê-la, clareia nossa mente, ilumina o nosso entendimento, guia os nossos passos e aquece o nosso coração, ó Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. Aplica essas verdades ao nosso coração e à nossa vida, para que possamos ser transformados por ela. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Abençoa a tua igreja. Amém. Amém, meus irmãos. Então, libertada sim, libertina não, esse é o tema que estamos tratando nessa aula. E nós começamos a introdução dessa aula vendo, né, a questão da carta, a questão de comidas sacrificadas, devo ou não devo, o que é que revela a maturidade de um crente. Nós tratamos um pouco a respeito disso, não é verdade? Quando Paulo diz se vai escandalizar o meu irmão, se eu vou fazer o meu irmão na fé, o fraco na fé perecer, eu prefiro nunca mais comer carne. Ele chega a dizer isso e nós abordamos esse aspecto das Escrituras. Veremos agora o segundo ponto dessa aula, continuando, liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo. Vejam, Jesus declarou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que diz João 8:36. Paulo igualmente ensinou, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Mas como qualquer verdade, essa também pode ser distorcida pelo pecado. Nós não somos livres para fazer sem restrições o que queremos. Liberdade sem restrição torna-se irresponsável e produz caos
e feridas. Embora tenhamos liberdade em Cristo, nós somos responsáveis por edificar os outros na fé sem causar mal-estar. Então convido a ver o texto de Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 4. Veja comigo. Filipenses 2, versos de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, meus irmãos, esse texto, Paulo exorta essa igreja, aos filipenses, quanto à unidade que eles têm em Cristo, cabeça do corpo. Eles são um corpo, mas eles têm um cabeça ao qual estão ligados. E eles não devem, apesar de ter liberdade em Cristo, eles não devem cada um procurar fazer o que é seu, o que lhe interessa, mas se preocupar com o outro. Veja que coisa interessante, porque algo semelhante Paulo está tratando aqui com os coríntios. Veja, embora vocês tenham liberdade em Cristo, vocês em Cristo são verdadeiramente livres e vocês podem fazer muitas coisas, vocês devem se preocupar com seu irmão. Você pode fazer muitas coisas, mas Paulo diz, eu vou renunciar, se necessário, algumas delas, por amor ao meu irmão fraco na fé. Para que ele não venha tropeçar, para que ele não venha perecer, para que ele não venha se escandalizar de alguma maneira. Longe de mim causar tal coisa. Longe de mim fazer com que algum pequenino tropece na fé. Paulo está mais preocupado, irmãos, com a glória de Deus e com o bem da igreja, dos seus irmãos, do que com o seu próprio ego, do que com o seu bem próprio. Ele está mais preocupado com os seus irmãos na fé. Isso nos traz uma lição muito importante, meus irmãos. Nós devemos pensar da mesma maneira. Da mesma maneira. Olhe para Cristo, imite as suas pegadas, siga os seus passos. Ele renunciou a si mesmo, mesmo sendo Deus. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, se humilhou. E ele fez isso por amor a mim e a você. E nós devemos seguir esse exemplo de Cristo e nos preocupar também com os outros, com os nossos irmãos, embora tenhamos liberdade em Cristo, essa liberdade ela não pode ser, nem deve ser irresponsável, para fazer de qualquer coisa sem se preocupar com que os outros, com que quem quer que seja vá pensar, eu sou dono da minha própria vida, do meu próprio nariz. Nós vimos que esse não é um pensamento de alguém maduro na fé. Então, terceiro ponto, meus irmãos, a liberdade para desfrutar da criação. Os versos 25 e 26 de 1 Coríntios que nós lemos diz o seguinte: comei tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Veja agora que ele vai abordar essa liberdade para desfrutar da criação, daquilo que Deus nos deu. Veja, a Bíblia nos assegura que o mundo foi criado por Deus e que Ele nos fornece ricamente tudo para o nosso desfrute. 1 Timóteo 6,17. Vamos ver o que diz esse texto, 1 Timóteo 6,17. Diz o seguinte: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Deus nos proporciona tudo, meus irmãos, ricamente, exatamente porque tudo foi criado por Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Então, parte da nossa liberdade cristã envolve apreciar e nos deleitarmos nas coisas boas que Deus criou, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, coma e desfrute do que é bom.
Anteriormente, Paulo havia condenado a participação dos crentes nas refeições dentro de festas pagãs e chamou isso de comunhão com os demônios. Agora, isso é diferente de quando você vai a um mercado, o alimento deixou de ter qualquer significado religioso. Aproveite a sua liberdade em Cristo e coma sem perguntar ou se preocupar. Veja, aqui ele está abordando exatamente aquela ideia que nós tratamos, né? Veja, por exemplo, você vai a um mercado e você vai comprar o alimento para a sua casa. Você não precisa ficar preocupado se passou por algum rito, alguma coisa. Você não tem consciência daquilo ali. Você compra, você ora na sua casa, você ora para aquele alimento e está tudo bem, é o que Paulo está dizendo. E o outro lado, o outro extremo seria você ir participar de um alimento que você sabe que está tendo ali uma seita, um ritual, uma coisa estranha. Então você não deve fazer parte porque você estaria fazendo parte da mesa dos demônios. É isso que Paulo trata. Então, em quarto lugar, meus irmãos, liberdade limitada. Verso 23 diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, edificar, abrindo um parêntese aqui, a palavra grega significa literalmente construir uma casa. Metaforicamente, ela se refere ao crescimento espiritual. Ou seja, tudo que fazemos deve promover o crescimento espiritual das pessoas. Entende? Essa é a ideia de edificar. Ele diz, nem todas edificam. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas promovem crescimento espiritual para as pessoas. Então, alguns acreditam que a expressão todas as coisas são lícitas, no verso 23, era popular entre os cristãos. Em 1 Coríntios 6, duas vezes, no versículo 12, Paulo escreve, todas as coisas são lícitas. A este ensinamento de Paulo, os coríntios se apegaram com tenacidade. O problema é que, ao desejar fazer qualquer coisa, a pessoa sempre se apegava à premissa de que todas as coisas são lícitas. Você percebe, as pessoas se apegam muito a essa primeira parte do versículo. Mas tudo me é lícito, eu posso fazer. Mas elas se esquecem da segunda metade do versículo, mas nem todas convêm. Então o apóstolo lembra que a liberdade cristã, exercitada de modo adequado, ela é a liberdade para fazer o que é benéfico para os outros. Ele aplica essa verdade à questão da carne oferecida aos ídolos. A verdadeira liberdade em Cristo, então, significa viver de tal forma que a consciência das pessoas não seja ofendida, de acordo com os versos 28 e 29, e também que elas não sejam levadas a tropeçar, verso 32, como nós tratamos, portanto, que sejam edificadas. Esse é o princípio, que em minhas ações, que em tudo que eu fizer, promova edificação. Veja, não só as minhas ações, não só aquilo que eu faço, mas você pode se lembrar também aqui da carta de Paulo aos Efésios, até mesmo as nossas palavras, né? Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, senão a que for boa para edificação, promovendo graça aos que ouvem. Então Paulo antecipou possíveis objeções, tais como, por que eu não deveria apreciar a comida pela qual eu agradeço? Por que se reduziria a minha liberdade em razão da consciência fraca de outra pessoa? Porque somos responsáveis por glorificar a Deus em todas as coisas. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31, apenas lembrando o que Paulo disse, ele disse, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, a nossa liberdade em Cristo, irmãos, ela não pode gerar escândalo na igreja e ser pedra de tropeço para os mais fracos na caminhada cristã. Preservar a consciência dos mais frágeis glorifica e é uma adoração ao Deus Criador. É uma adoração ao Deus Criador. Nós vamos parar por aqui, meus irmãos, e vamos orar. Na próxima aula nós continuamos esse texto, mas vamos orar ao Senhor por isso.
Nos ajude a ter esse discernimento da minha liberdade que eu tenho em Cristo, mas dos limites que eu preciso ter e entender que nem tudo me convém. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por nos instruir. Obrigado por ser um Deus gracioso, Deus glorioso. Deus que nos abençoa, mesmo não merecendo, Pai. Abençoa a Tua igreja e nos ensina a cada dia, Pai, a fim de que sejamos mais parecidos com o Senhor. Quebranta o nosso coração, tira de nós todo orgulho, Pai. Nos ajuda a sermos humildes e reconhecermos, ó Pai, quando passamos dos nossos limites e precisamos olhar para a Tua palavra, olhar para o Senhor, olhar mais para os nossos irmãos à nossa volta, aqueles que são fracos na fé e que às vezes nós precisamos renunciar, Pai, certas coisas para não fazer esses irmãos tropeçarem. Obrigado pela Tua palavra, Deus, abençoa-nos, ó Pai. Abençoa a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.